Bom, a gente vai falar sobre equilíbrio entre consumir e poupar. E aí eu vou começar dizendo que consumir é tão importante quanto poupar. E principalmente para você que tem um projeto de independência financeira, você tem que saber exatamente onde que acontece, né? Como é que acontece esse equilíbrio entre o consumo e a poupança. E quando eu falo poupança, eu não estou falando do produto caderneta de poupança. Eu estou falando de poupar no sentido de deixar de consumir, tá bom, gente? Então, consumir, né, o que a gente usa, a parte da nossa renda que a gente usa. E poupar é a parte que a gente deixa de gastar, certo? E lidar com dinheiro de uma maneira geral não é uma coisa muito tranquila, né? Porque para muitas pessoas. Por quê? As principais referências, né, que a gente tem sobre dinheiro, ela vem desde a nossa infância, né? Vem de berço. Então, a gente acaba, tudo que a gente aprende, né, sobre dinheiro, ainda que a gente busque, né, educação financeira quando a gente é adulto, as nossas referências, né, a gente sempre vai acabar comparando com o que a gente aprendeu na infância, né? Então, falar de dinheiro de uma forma geral não é tranquilo por isso, né? Envolve muitas crenças, muitos valores, envolve a forma como a gente enxerga o mundo, né? Então, envolve até as coisas que o nosso dinheiro compra, certo? A Tanira tá perguntando o que eu acho do minimalismo com relação a consumir e poupar. Tani, eu acho muito, muito, muito relevante. Eu acho que é assunto de uma outra live. Inclusive, eu pensei sobre trazer o minimalismo para esta live, mas eu decidi não falar sobre isso porque o minimalismo ele é muito radical, né? Até, por exemplo, você avaliar se vale a pena você continuar morando na mesma cidade que você mora ou não, né? Então, de repente, é um pouco mais drástico, né? O minimalismo. E aí eu quis ser um pouco mais suave aqui nessa live, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só sobre minimalismo, tá? É muito legal, sim, tá? E ajuda muito nessa questão do equilíbrio entre o consumo e a poupança, certo? Bom, e aí, de uma maneira geral, as pessoas elas tendem a achar que quem tá endividado, quem tá meio assim enrolado financeiramente é bagunçado, né? É desorganizado, não se planejou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente pensa sobre os outros, né? Quando a pessoa tá nessa situação assim de endividamento, de meia desordem financeira. Por quê? Porque isso é um rótulo muito ruim, né? O que eu vou dizer para vocês é que consumir é normal, né? A gente toma decisões, né? A gente faz escolhas e toma decisões e consome todos os dias, né? A gente consome desde antes de nascer. Então, consumir é normal. É a maneira como a gente consome, né? É o significado das coisas que a gente compra que faz toda a diferença, certo? O que motiva o nosso consumo é a necessidade, né? É a necessidade que a gente tem ou é o nosso humor, né? A gente consome porque a gente realmente precisa de alguma coisa ou porque a gente tá mal-humorado, a gente brigou com o marido, ou a gente não dormiu bem, ou a gente tá com fome, ou a gente, enfim, tá com algum desconforto ali e aí a gente acaba consumindo, né? Muitas vezes a gente consome para aumentar a autoestima, certo? Ou então para pertencer a um grupo.
E aí eu dou o exemplo do celular, né? Que é uma coisa que fica muito clara, né? O celular, de repente a gente precisa se comunicar e a gente precisa de um celular, né? Hoje em dia ninguém vive sem um celular. Mas o modelo de celular que eu escolho, às vezes eu quero um celular que eu nem sei usar todos aqueles recursos, né? Então, eu tenho a necessidade de me comunicar, mas eu tenho o desejo de pertencer. Então, a gente tem que ficar atento às nossas motivações, né, de consumo, certo? E como que a gente equilibra o consumo e a poupança, né? Na verdade, gente, não existe uma resposta única. A gente vai construir aqui ao longo da live, né, essa resposta, e ela não é única. E vocês vão entender por que ela não é única. Simplesmente porque para cada pessoa, a gente só pode cortar aquilo que é supérfluo. Só que aquilo que a gente entende que é supérfluo, não que o outro acha que é supérfluo. Entendeu a diferença? É diferente isso daí. Então, quando a gente olha para as nossas despesas, as nossas contas, a gente tem que olhar sempre com o olhar do que é obrigatório, né? Do que é importante e do que é desejável. Mas, por exemplo, se eu tô com fome, eu não tenho nada preparado aqui na minha casa, não tenho nenhuma comida pronta, eu não tenho tempo, ou eu tô com tanta fome que não dá tempo de eu fazer uma comida e eu preciso sair para comer, é obrigatório eu comer, mas eu vou escolher se eu vou comer num restaurante aquilo, ou se eu vou num restaurante mais fino, certo? Então, comer é uma obrigação, eu preciso, mas o restaurante que eu vou é uma escolha, né? Pode ser um item, né? Pode ser só para eu matar a fome, saciar a fome, ou pode ser um evento, né? Pode ser um restaurante maravilhoso, tal, enfim. Então, assim, o restaurante maravilhoso é o desejável e o restaurante aquilo, nesse caso, nesse exemplo, é o obrigatório, né? Para saciar a fome. E aí, gente, a gente entra numa questão aqui que é bem séria, tá? Mandem os coraçõezinhos pro Instagram entender que vocês estão gostando e compartilhem com os amigos, certo? E a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa conhecer nossas motivações. A gente precisa entender as trocas que a gente faz, sabe? Quando eu falo assim, que a gente precisa entender as trocas que a gente faz, eu tô falando, por exemplo, de custo de oportunidade, né? Vocês sabem que eu sou economista, né? Eu sou economista, sou especialista em finanças e aí fui estudar neurociência para entender o comportamento humano, né? Isso acho que todo mundo aqui já sabe, né? E quando a gente fala que a gente tem que conhecer as trocas que a gente faz, eu tô falando de custo de oportunidade, que é um conceito que a gente aprende em economia no primeiro semestre. Uma das primeiras coisas que a gente aprende. Custo de oportunidade é o que a gente deixa de ganhar quando a gente faz uma escolha, né? Então, não é o que a gente ganha quando faz a escolha, é o que a gente deixa de ganhar, tá? Então, por exemplo, se eu vou no shopping trocar um tênis e de repente eu me deparo com uma bicicleta que tá nos meus sonhos, mas não está nos meus planos deste momento, só que essa bicicleta tá em liquidação e eu vou lá e compro, qual é a troca que eu tô fazendo para adquirir essa bicicleta neste momento, sabe? Porque o dinheiro que comprar essa bicicleta, ele não vai comprar a compra do mês seguinte lá na minha casa. O dinheiro que eu usar nessa bicicleta, ele não vai poder ser usado para pagar a escola do meu filho, entendeu? Então, eu vou fazer a compra do mês com outro dinheiro. Eu vou pagar a escola do meu filho com outro dinheiro. Mas com aquele dinheiro da bicicleta,
não vou poder gastar mais para nada, porque ele já foi para a bicicleta. Então a gente tem que entender quais são as trocas que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente não entende as trocas, tá? E aí eu vou dar um outro exemplo, né? Então imagina que você receba Oi, Dácio. Imagina que você receba todo domingo R$1.000 para gastar a semana inteira. E aí, no domingo, você começa a gastar, você sai para jantar, você compra uma blusinha, você vai no shopping e tal. E aí, você começa a usar o dinheiro normal. Você tinha lá R$1.000 no domingo e você tem até sábado aquele dinheiro para gastar e você só vai ganhar mais R$1.000 no outro domingo. E aí, quando chega na quinta-feira, você olha para o seu bolso e você vê que você só tem R$8. E aí você faz como? Você tem que saber, você vai comer ou você vai tomar um café, né? Você não consegue fazer as duas coisas, você não consegue fazer isso todos os dias. Então, isso é custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade é o que a gente deixa de ganhar quando a gente faz uma escolha. Então, quando eu fui lá e comprei a bicicleta que estava nos meus sonhos, mas não estava nos meus planos daquele momento, qual a troca que eu tô fazendo, né? Eu tô deixando de comprar o que com aquele dinheiro da bicicleta, né? A gente tem que começar a prestar atenção nisso, certo? E por que é tão importante tomar essa consciência, né? E eu sempre falo isso sobre custo de oportunidade, sobre essa consciência do consumo, né? Porque, gente, o nosso cérebro não dá conta de pensar racionalmente, tá? Em todas as decisões, todas as escolhas que a gente tem que fazer ao longo do dia. É impossível, o cérebro não tem tempo. Inclusive, a gente nem evoluiu como espécie para tudo isso. Entendeu? Que o nosso cérebro, ele tá muito mais preparado para questões de sobrevivência do que de planejamento. Essas coisas muito complexas que é meio abstrato essa coisa pro cérebro, sabe? Que troca que eu tô fazendo? Como assim? O cérebro quer saber agora, entendeu? E o cérebro lida com as questões do aqui e agora, de sobrevivência, né? Então, o cérebro da gente, ele não consegue. Se a gente deixar ele caminhar, ele fluir como ele funciona naturalmente, ele não vai racionalizar sobre a maior parte das coisas, das decisões importantes e menos importantes ao longo do nosso dia, tá? Então, por isso que é tão importante a gente trazer essas questões, né, para nossa consciência, porque quando a gente tem consciência, a gente consegue racionalizar, a gente consegue contornar essa situação aí do cérebro, tá? A gente entende, né, que se a gente tá num dia que a gente tá mais emotivo, que a gente tá sob estresse, que a gente tá lidando com a pressão do tempo, ter que tomar uma decisão ali em cima da hora, é agora, tal, a gente entende que essas questões faz a gente, na maioria das vezes, tomar decisões erradas. A gente entende que se a gente estiver com fome, se a gente estiver com sede, né? Se a gente tiver com sono, a probabilidade da gente tomar decisões ruins é muito maior, né? Então, a gente tem que se atentar para essas questões, né? Não só de consumo, né, de a forma como a gente poupa também, e eu já vou chegar lá, tá? E aí, o que você compra quando você usa o seu dinheiro? Não é só sapato, é muito mais, né, do que bens e serviços, né? Então, o que te influencia, né? O que te influencia a comprar? Muitas vezes a gente compra porque a gente quer pertencer, porque a gente tá... a gente entrou num grupo, a gente mudou de trabalho, a gente mudou de grupo de amigos, né? Às vezes a pessoa entra num relacionamento que o outro, né, tem um comportamento com as finanças, um perfil mais gastador, né? E aí a pessoa entende que tem que acompanhar tudo aquilo, né? E aí acaba se perdendo. A gente tem que... Outro dia eu vi uma amiga psicóloga falando uma coisa que eu acho que super se aplica às finanças, né? Entender se o que você está fazendo pertence às suas demandas ou às demandas do outro.
muitas vezes a gente consome para suprir demandas que não são nossas, né? Então, puxa, aquele comportamento às vezes até compulsivo, né? Até meio sem pensar, não é seu. Às vezes você nem era assim, mas você tá num ambiente que as pessoas ostentam demais, gastam demais, e aí você quer fazer igual, né? Porque consumir é bom, não é ruim, né? Inclusive consumir o cérebro entende, né? Como o cérebro irracional, né? Ele entende assim, nossa, super é super prazeroso, né, comprar. Então, por isso que a gente acaba, às vezes, se desequilibrando mesmo, né? E aí, só que a gente tem que voltar pro nosso centro e se perguntar quem é você, né? Quais são as suas necessidades, as suas demandas, né? E a gente pode ter tudo, só que não tudo ao mesmo tempo, né? E economia não é sobre economizar, é sobre fazer boas escolhas. Então, assim, a gente... E quando eu falo que a gente pode ter tudo, só que não tudo ao mesmo tempo, eu falo isso porque eu sou assim na minha vida, né? Por exemplo, esse brinco aqui, ó, que vocês estão vendo. Esse brinco aqui, gente, eu queria casar com ele, né? Eu queria estar usando ele no dia do meu casamento. Só que não dava, entendeu? Não dava porque a gente já tava, né, gastando com apartamento, com casamento, com tudo. E aí não era o momento. Mas ele estava nos meus sonhos e estava nos meus planos, mas aquele não era o momento. Então, no momento certo, eu comprei o brinco. Ok, não deu para eu usar no dia do meu casamento. Mas, se a gente fica pensando, mas eu mereço. Nossa, mas o casamento, é uma data única, tal, eu mereço. Gente, realmente, eu também acho que eu merecia. Só que, assim, eu também merecia estar com as minhas contas em dia. Eu também merecia poder fazer uma viagem tranquila. Então, assim, essa coisa, né, de eu mereço, eu até... Acho que eu fiz um post essa semana sobre isso, né? Que é muito sabotador esse pensamento de eu mereço e a vida é agora, né? Porque a vida, ela pode ser longa. E o que você vai fazer se você tiver uma vida longa sem dinheiro? Fala pra mim. Vai depender dos filhos? Vai depender de parente? Vai depender vai prejudicar as próximas gerações, os seus filhos, né? Porque aí você limita os seus filhos. Se você limita os seus filhos, você limita os seus netos. Então, você impacta outras gerações. Isso não é justo, entendeu? Então, a gente tem que ter consciência, né? Saber usar o dinheiro pra gente conseguir fazer as nossas coisas e não prejudicar os outros, certo? E se a gente perde a mão no consumo, o que acontece, gente? O que acontece se a gente erra a mão na hora de consumir? A gente trabalha mais, sabe pra quê? Pra ganhar mais. E aí quando a gente ganha mais, sabe o que a gente faz? A gente compra mais e a gente gasta mais. E aí sabe o que a gente faz? A gente trabalha mais pra ganhar mais. E aí a gente ganha mais, gasta mais e aí tem que trabalhar mais. E nunca mais a gente sai desse ciclo, certo? Então, é uma coisa, assim, que não tem fim, tá? Então, vou aqui falar pra vocês, né, que ninguém fica rico trabalhando, tá? Isso é uma essência, é uma realidade e é uma essência do capitalismo, certo? Então, se a gente tem riqueza, a gente chama outras pessoas que não têm riqueza para ajudar a gente a multiplicar o nosso capital. Então, a pessoa que é um empreendedor, um empresário, né? Ele tem a riqueza dele, ele convida outras pessoas que não têm riqueza para ajudar ele multiplicar o capital dele. E aí o que ele faz? Ele divide, ele dá um pedacinho daquela riqueza para essas pessoas que estão contribuindo com o aumento do capital dele. E isso se chama o quê? Salário, entendeu? E aí o que acontece? Se você entrega para os outros tudo que você ganha como salário, o que vai acontecer com você quando você não puder mais trabalhar? Ou quando você não quiser mais trabalhar, né? E tem outra coisa, né, gente? Por exemplo,
para mim, é um luxo poder, em algum momento, poder, de repente, trocar de profissão, ou em algum momento decidir que eu não quero mais trabalhar. Ou se eu tiver a necessidade, eu ter a tranquilidade de poder parar, né? Então, a gente se dar ao luxo é um luxo ter escolha, né? Ter liberdade de escolha. Né? Então, isso a gente só faz quando a gente consegue regular o que a gente consome e o que a gente não consome, que é o que a gente poupa. Poupar no sentido de deixar de gastar e não no sentido do produto caderneta de poupança, certo? E aí, gente, vou aqui falar para vocês o que para mim se traduz em consumo. Peraí, tô aqui, que eu tenho tanta coisa aqui para falar. Bom, falei sobre de deixar, né, da gente poder ter a escolha de deixar de trabalhar ou deixar ou poder mudar de profissão, né, é um luxo, de repente a gente cansou, quer fazer outra coisa, ok, né. Agora, vamos supor assim, como é que a gente equilibra essa coisa, né, do consumo e da poupança? A gente tem que ter, gente, sabe o que? Eficiência. Eficiência no consumo e eficiência na poupança. O que é eficiência, né? Eficiência é fazer mais com menos. Eficiência é tirar o máximo do mínimo. Tirar o máximo do mínimo. Eficiência é avaliar o custo-benefício de tudo, né? É avaliar o benefício em relação ao preço que você está pagando. Isso é avaliação de custo-benefício, né? Então, você avalia aquilo que você está recebendo a partir daquilo que você está pagando, né? Vale a pena? Tá bom, é ótimo, mas vale tudo isso mesmo? Então, a gente tem sempre que estar atento a essas questões, né? E avaliar sempre custo de oportunidade, que é o que a gente deixa de ganhar quando a gente faz uma escolha, certo? E eficiência, né? Quando a gente fala de poupar com eficiência, sabe o que é? É deixar de gastar com besteira. Poupar com eficiência é evitar o desperdício, é economizar, é poupar aquele dinheiro que seria desperdiçado, sabe? Aquele dinheiro que você não sabe para onde foi, entendeu? Esse dinheiro tem que estar na sua reserva da paz, que alguns chamam de reserva de emergência, fundo de emergência, né? Mas é uma reserva de paz, porque você pode dormir tranquilo. Se acontecer qualquer coisa ruim, você está preparado. Se acontecer uma coisa boa, você está preparado também, porque dinheiro, né? Quando você tem dinheiro, você tem poder de barganha, poder de negociação, certo? Pessoal, mandem uns coraçõezinhos pro Instagram entender que vocês estão gostando e distribuir a live, tá bom? E assim, a gente tem que, o que a gente deixa de gastar, né, aquilo que a gente poupa, que a gente deixa de gastar, a gente tem que direcionar para investimentos seguros, mas que preservem o nosso patrimônio, porque muitas vezes a gente deixa, por exemplo, na poupança e a gente perde para a inflação, a gente está perdendo valor daquele dinheiro. Então, assim, o ideal é você, além de consumir com eficiência, também poupar com eficiência, direcionar o seu recurso para o investimento que te remunere alguma coisa, remunere acima da inflação, pelo menos, né? Porque senão vale do quê? Você está perdendo para a inflação, né? Então, sempre gastar menos do que ganha, porque senão você nunca vai acumular riqueza, né? Primeira coisa, direcionar para um investimento seguro, para fazer a sua reserva da paz e direcionar para um investimento seguro e que te remunere, né? Não deixar o dinheiro num investimento, numa poupança, por exemplo, né? E aí, assim, quanto mais cedo você
Quanto mais cedo você aprende a fazer boas escolhas, quanto mais cedo você se educa financeiramente, né? Quanto mais cedo você começa a consumir com eficiência, a poupar com eficiência, mais cedo você colhe os frutos, né? Disso. Você tem o resultado. Então, assim, e assim, gente, essa semana me perguntaram, como que eu fico rica rápido? Não existe isso, gente. Quem prometer isso, assim, não é lícito, sabe? Não é lícito. Porque não existe receita de bolo. A gente tem que guardar uma parte de tudo que a gente ganha, né? Então, assim, é tão difícil você... não é que é difícil ganhar dinheiro, mas assim, você tem que trabalhar, você tem que dar resultado para você ganhar dinheiro. É sempre uma troca, né? O dinheiro é uma troca. E aí você entrega tudo para os outros, assim, né? Você fica sem nada. Eu conheço pessoas que fazem planos para gastar o dinheiro, né? Então, assim, que recebem o dinheiro e que, enquanto não terminar tudo, fica saindo para gastar até terminar tudo. Então, isso não é saudável. Poupar um dinheiro que iria comprar algo desnecessário, se multiplicar no ano faz muita diferença. Daniel, eu fiz um post no dia 24 de janeiro que falava exatamente isso. Falava assim, quer saber como torrar 10 mil reais de hoje, 24 de janeiro, até dia 31 de dezembro? É só gastar 29, acho que era R$29,33 por dia com besteira. 10 mil reais, sabe? Então, é isso mesmo. Se a gente direcionar esse dinheiro para um investimento que a gente seja remunerado, chega lá no final do ano, a gente tem muito resultado, né? A gente muda a história, certo? E assim, pra gente, para quem não tem familiaridade, né? Não fala sobre dinheiro com ninguém, né? Porque o dinheiro... falar sobre dinheiro é um tabu, então as pessoas falam pouco, né? Ninguém fala que tá no vermelho, né? As pessoas falam que brocha, mas não fala que tá no vermelho, né? A gente sabe disso. Mas assim, quanto antes a gente assume, né? A gente só consegue tratar aquilo que a gente conhece, né? Então, se a gente não sabe, a gente não cura nenhuma doença que a gente não conhece. A gente só cura doença diagnosticada, né? Então, quando a gente tem um problema com o dinheiro, a gente tem que falar sobre, a gente tem que procurar pessoas que fizeram o caminho, né? Que sabe aonde investir, que sabe como lidar com o dinheiro. Não é só sobre investimento, é sobre consumo também, né? É sobre consumo. E quanto antes a gente faz isso, antes a gente colhe os resultados, né? E o aprendizado, ele vem com mudança de comportamento, né? Então, é resultado de experiência, ele não vem assim do nada, né? Então, ele é resultado sempre de mudança de comportamento, certo? Então, aqui, agora resumindo, né, que a gente, acho que chegamos ao final, né? Então, o resumo aqui da ópera, né, é que a gente precisa ter... Oi, Rosane, a gente já tá quase acabando, eu tô aqui só passando um resumo de tudo que a gente falou, tá? Mas a gente precisa o quê? A gente precisa saber o que é obrigatório nas nossas despesas, o que é importante, o que é desejável. A gente tem que ter cuidado para não confundir necessidade com desejo, né? Então, dei o exemplo do celular, a gente tem necessidade de se comunicar, mas o modelo do celular que a gente compra pode ser para pertencer, né, a um grupo e não para necessariamente se comunicar, certo? Então, a gente tem que fazer escolhas inteligentes, consumo inteligente. E aí, gente, a gente tem que saber o que é importante para a gente, né? Então, conheço pessoas que
assim, amam carros esportivos, né? Tem condições de ter um carro esportivo, mas não tem. E aí, quando viaja, aluga um carro esportivo ou vai até um autódromo e dirige um carro e pronto, já mata a vontade. Não precisa ter aquilo no dia a dia. Por quê? Porque não é financeiramente inteligente. A gente tem que usar o nosso dinheiro com inteligência, né? E é isso, pessoal. Dúvidas? Mandem as perguntas aqui para mim. Querem comentar alguma coisa? Falei sobre a eficiência do consumo, a eficiência da poupança, a eficiência do consumo, né? A eficiência sempre é assim, fazer mais com menos, extrair o máximo do mínimo, certo? Então, é mais ou menos isso, né? É a gente saber exatamente o benefício que a gente vai ter pelo preço, pelo valor que a gente está entregando, certo? Então, é isso. Dúvidas? Querem mandar perguntas? Eu respondo aqui. Nádia, você chegou bem no finalzinho. Foi uma live rápida. Bom, pessoal, eu vou encerrar, mas mais pessoas deveriam acompanhar esse tipo de live. Nossa riqueza vai de acordo com o nosso estilo de vida. Daniel, perfeito, é isso mesmo. A nossa riqueza vai de acordo com o nosso estilo de vida. Inclusive, eu fiz uma live no dia 3 de janeiro que fala sobre controle financeiro e estilo de vida. E eu tenho uma metodologia de avaliação matricial, né, de tudo que a gente consome. E vale muito a pena assistir, tá? Esses R$29,33 por dia numa renda fixa daria no mínimo os 10 mil. Ju, nem... Aqui é conta de padaria. Esses R$29,33 por dia, sem remuneração de juro nenhuma, já daria os 10 mil, do dia 24 de janeiro até o dia 31 de dezembro, tá? Ele já daria os 10 mil. Imagine se tivesse investido, né? Então, a gente tem que fazer boas escolhas, gente. É isso, temos que fazer boas escolhas. Eu, na pandemia, o ano passado, troquei meu filho de escola. Ele estudava numa escola muito boa, mas também muito cara. E a gente teve um desconto de 10%. E eu achei muito pouco, né? Depois ainda negociei um desconto a mais, mas ainda assim continuava pagando um preço muito absurdo. Só que o ano passado as escolas não estavam organizadas para a pandemia e estava todo mundo igual. Quem pagava 5 mil ou quem pagava R$200 estava praticamente com o mesmo ensino, né? O ensino online, os pais enlouquecidos, né? Sem preparo também. E aí, o que eu fiz? Eu troquei o meu filho de escola por uma escola bem mais simples, né? Porque eu sou assim, eu não falo nada do que eu não faça na minha vida pessoal, né? Então, eu tirei o meu filho de uma escola que custava R$3.000 para uma escola que custava R$300. E fiz isso sem dor na consciência. Era o último ano dele no infantil, né? Mas eu percebi que eu estava entregando o meu dinheiro e eu não estava tendo o retorno que eu estava esperando. E o dono da escola se recusou a me dar um desconto compatível com aquilo que ele estava entregando. O que eu fiz? Tirei o meu filho da escola, passei ele para uma escola num lugar bem mais simples, bem distante, era aula online mesmo, aula online por aula online. Quem tinha que dar aula para ele era eu. Então, paguei bem pouquinho, R$300 de julho até dezembro. Aí me reorganizei, expliquei para ele, ele tem 5 anos de idade, expliquei para ele o que é custo de oportunidade, expliquei para ele que quando a gente... Aquele exemplo da bicicleta que eu dei para vocês lá no começo da live, que aquele dinheiro que você entregou para a bicicleta, você não vai usar para mais nada, porque você já entregou ali. E era isso, aquele dinheiro que eu entreguei lá naquela escola, eu não ia usar para mais nada, porque eu já tinha entregado para ele. Então, eu fui a única mãe que tirou o filho da escola na turma dele. Por quê?
porque era o último ano do infantil. Então, eu também tinha sonho de ver a formatura do meu filho no auditório. Eu chorei em todas as formaturas anteriores das outras crianças. Eu já tinha até rímel à prova d'água. Mas, o que eu pensei? Eu vou gastar mais 12 mil reais por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer? Não, de forma alguma. Porque ia contra os meus princípios. E aí, de fato, ainda bem que não foi assim. Que eu continuei no grupo das mães, o que aconteceu? A formatura foi retirar o diploma no drive-thru, entendeu? Então, graças a Deus, tomei a decisão certa. Agora, em janeiro, mudei. Então, nesses 6 meses, me reorganizei, passei ele para uma escola boa. Ele está indo todos os dias para a escola e eu tô tendo retorno sobre o investimento na educação dele. Porque tudo na vida, gente, é retorno sobre investimento. Tudo é eficiência. É eficiente? Isso que você tá pagando. Porque assim, eu não tenho problema em pagar caro em alguma coisa que eu esteja recebendo de volta o valor. Então, se eu for consumir uma coisa que realmente tenha valor, eu vou consumir. Agora, consumir, entregar o meu dinheiro por uma coisa que não está voltando o valor para mim, aí não. E o que eu percebo é isso, que as pessoas, principalmente agora na pandemia, eu vi muito disso, sabe? Eu vi muitas pessoas, assim, eu vou continuar pagando o transporte escolar, não tá indo para a escola, mas puxa, coitado da pessoa. Gente, cada pessoa tem que olhar para o seu próprio bolso. A pessoa do transporte escolar, ela também tem que se reorganizar, ela tem que procurar outra coisa para fazer, ela também tem que se reinventar. Por quê? Porque o dia que você perder o emprego, que você não tiver condições de pagar aquele transporte escolar, essa pessoa não vai levar o seu filho de graça, porque você se preocupou com ela naquele período. Eu tive amigos que passaram por isso, né? Que pagaram, a escola é pequenininha, vou continuar pagando integral, tal, não tá indo, mas tudo bem. Então, assim, acho super legítimo, bonito. Só que a pessoa perdeu o emprego depois e aí precisava deixar as crianças no curso de férias em janeiro e teve que pagar para deixar as crianças. A escola deu de ombros que ela tinha pago integralmente os meses que a escola não entregou o serviço. Então, assim, quem tem que cuidar do seu dinheiro é você, entendeu? Você é o único responsável pelas suas finanças. Não adianta achar que, puxa, eu ganho pouco. Gente, a gente tem que, a gente tem sim, né, sempre buscar melhorar e aumentar a nossa renda, mas a gente também tem que se adequar à situação do presente, né? A gente tem que se preparar para o futuro, mas sempre se adequando ao presente. Comecei a enxergar isso quando fiz uma planilha simples para saber para onde estava indo meus gastos e só vendo para ter mais noção. É isso mesmo, Daniel. Só olhando, né? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não controla, né? Simples assim. Então, se você não tem noção daquilo que você gasta, né? Porque assim, gente, os gastos, os grandes gastos, né? Os grandes números a gente conhece. A gente sabe quanto que a gente paga, né? De moradia, de educação, de alimentação, a gente sabe. E a gente até faz uma conta mental, né? De que o dinheiro da gente dá para tudo aquilo, né? A gente faz uma conta mental de que o dinheiro dá. Só que na hora que acaba o mês, o dinheiro às vezes não sobra. E aí, por que não sobra? Porque tem que saber para onde que ele foi. E aí você fala, putz, mas nos grandes números dava, mas aqueles pequenos números, né? Para onde que foi? Né? Foi para aqueles lugares que a gente perdeu. E aí, assim, outro dia, em outro momento, eu vou falar sobre cartão de crédito, né? Que as pessoas, muitas vezes, elas falam assim, eu compro tudo no débito. O cartão de débito, muitas vezes, a pessoa perde o controle. Porque lá no extrato, você não consegue na maioria das vezes, você não consegue identificar para onde foi o dinheiro. O cartão de crédito, você consegue identificar. Então, só que isso não é assunto para essa live, é para uma outra. E a gente vai falar, tá?
A grande diferença está nos centavos. Não necessariamente nos centavos, mas assim, tá no todo, né? Tá naquele, assim, naquilo que a gente não, putz, você vai assim, ó, você vai tomar uma água de coco numa barraca de fruta, aí você, de repente, você fala, nossa, mas tem tanta fruta diferente aqui, aí você ia gastar R$ 5 num coco, você sai de lá e você deixou R$ 40. Isso são as coisas que a gente não planeja e a gente acaba e compra, né? O controle orçamentário é fundamental para organizarmos um futuro seguro. Sim, Dácio, ele é fundamental, o controle orçamentário e o fluxo de caixa, né? Eu costumo falar, e eu já até fiz algumas aulas gratuitas e online, né, sobre orçamento pessoal e fluxo de caixa pessoal, né? Porque quando a gente faz o orçamento, a gente faz até um orçamento anual, porque as nossas despesas, né, elas são sazonais. Tem coisa que a gente gasta em janeiro que a gente não gasta em fevereiro, março, abril, né? Tem coisa que meu seguro vence em junho, o IPVA eu pago em janeiro. Então, assim, a gente tem diferença, né? Então, a gente tem que fazer um orçamento anual, mas a gente tem que ter um controle mensal, que controlo todo mês. Sempre faço uma revisão do que posso economizar em relação ao gasto do mês passado, é isso mesmo. E a partir daí a gente consegue olhar, né, para aquilo que a gente está, né, para o que a gente gasta, o que a gente deixa de gastar, né, o que a gente poupa, né, no sentido de deixar de gastar, e a gente encontra oportunidade de investimento, né? E a gente consegue aumentar os nossos investimentos, né? Então, assim, consumir é tão importante quanto poupar, né? Parece controverso, mas não é. Consumir é tão importante quanto poupar, e a gente tem que fazer isso com eficiência, tanto no consumo quanto na poupança, certo, gente? Mais alguma dúvida? Bom, vou encerrar aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me mandem, façam comentários, depois escrevam se vocês gostaram dessa live, desse conteúdo. E é isso. Até mais. E em breve tem mais conteúdo aqui, tá bom? Um beijo. Muito obrigada pela presença de cada um. Obrigada, Daniel. Obrigada, Lucas. Obrigada, Dácio. Obrigada, Elisete, Carol, Diego, Paulo, Rosane, tanta gente. Muito obrigada, viu, gente? Giliardi, muito obrigada. Até mais. Obrigada, Nilson, Ju. Obrigada.